Vim te buscar, Senhor, te entregar as fraquezas do meu coração, pois é só em ti, Senhor, que encontro fortaleza e inspiração para transportar as montanhas que solo os meus pés não conseguem atravessar, para confiar em teus planos, que é luz acesa no combate a enfrentar. És a coragem que promove a alegria de lutar pela vida cada dia, elevando os pensamentos ao Senhor e vencendo a labuta com amor. É pela fé que o meu Deus movimentou a força potente que o meu ser iluminou. Lavou a ferida que me fez paralisar. Me entregou a saída, pela fé vou caminhar. Vim te buscar, Senhor, te entregar as fraquezas do meu coração, pois é só em ti, Senhor, que encontro fortaleza e inspiração para transportar as montanhas que solo os meus pés não conseguem atravessar, para confiar em teus planos, que é luz acesa no combate a enfrentar. És a coragem que promove a alegria de lutar pela vida cada dia, elevando os pensamentos ao Senhor e vencendo a labuta com amor. É pela fé que o meu Deus movimentou a força potente que o meu ser iluminou. Lavou a ferida que me fez paralisar. Me entregou a saída, pela fé vou caminhar. É pela fé que o meu Deus movimentou a força potente que o meu ser iluminou. Lavou a ferida que me fez paralisar. Me entregou a saída, pela fé vou caminhar. Oremos. Senhor Jeová, sabemos, Senhor, que a ignorância espiritual tem nos mantido presos aos ciclos de dores e sofrimentos. Quantas vezes retornamos derrotados pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo desânimo diante dos obstáculos. Está mais do que na hora de darmos um basta a esse ciclo de tanto sofrimento por causa da dureza do nosso coração. Jesus está nos chamando há mais de 2000 anos. É chegado o tempo em que a humanidade deve avançar no caminho de sua própria regeneração. Cada um de nós está sendo chamado a fazer essa obra na intimidade de si mesmo. O Evangelho é o remédio que cura a alma.
e a lição que nos promove na escola da vida. É a luz da vitória sobre a nossa inércia espiritual de milênios. Em qualquer circunstância, pensemos e recorremos a Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Busquemos observar as lições que precisamos aprender do nosso deserto. Não adiemos mais as mudanças que sabemos que é preciso fazer. Tenhamos coragem para enfrentar os ventos contrários. Sintamos que em meio a todas as dificuldades, Deus está querendo fazer de nós pessoas melhores. Nos entreguemos, então, de corpo e alma a esse projeto divino. Deus tem planos maravilhosos para todos nós. O homem de fé enxerga o caminho em plena escuridão. Não para de caminhar, porque sabe que Deus está lhe guiando. Que assim seja. Bom dia, meus irmãos. A nossa leitura dessa manhã está em Romanos, capítulo 1, versículo 18 e 19. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Porquanto, o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhe revelou com evidência. Que assim seja. Poesia, do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Marta. Esse espírito não quis se identificar, não quis dizer qual tempo, em que momento esteve encarnado, apenas se comunicou e se identificou como Marta e deixou uma linda mensagem com o tema Nunca te isoles. Nunca te isoles entre os mananciais da vida. A vida é o eterno bem que nos foi dado, para que o multiplicássemos indefinidamente. É a alma que se abandona ao sofrimento e ao bem-estar. É um deserto sem oásis, onde outras almas sentem fome e sede. Multiplicar a vida é amar sem restrições, a flor, a ave, os corações, tudo que nos rodeia, atenuar a dor alheia. Sorrir aos infelizes, bem dizer o caminho que nos leva da treva para a luz. Agradecer a Deus que é Pai bondoso, o firmamento, o luar, as alvoradas. Ler a sua epopeia feita de astros, ter a bondade ingênua das crianças, tecer o fio eterno da esperança, por onde se sobe ao céu, dar sorrisos, dar luzes, dar carícias, dar tudo quanto temos. Tudo isto é amar multiplicando a vida, que se estende infinita no infinito. Dar a lição de paciência, se sofremos, dar um pouco de gozo e gozamos, e guardarmos a semente da vida em leivas verdejantes, é a qual há de nos dar sombras amigas para descansarmos, indumentos de flores perfumosas e frutos aos milhares, para nutrir as nossas alegrias nos jardins estelares. Lindo, né? É um poema, né? Com poucas rimas, mas com muito significado, e a gente pode estar retornando a ouvir e a sentir a mensagem que a Marta quis nos dar, que é a respeito
da vida, de amarmos a vida, né? Então, nosso tema de hoje é loucura, né? E suas causas. O apóstolo Paulo fala muito sobre esse tema, loucura, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, a importância de estarmos, né? Bom, antes eu vou comentar um pouquinho sobre o hino. Bom dia a todos, né? O hino que falou sobre levanta o pensamento ao Senhor. A oração que falou sobre os ventos contrários, né? Que é o que a gente encontra muito aí no nosso dia a dia. E o tema da nossa palestra vai falar muito sobre as contrariedades que muitas das vezes nos levam à loucura, ou seja, né? Aquilo que não está muito de acordo com a nossa vida, a nossa intenção. E o livro de Romanos, né, que foi a leitura feita por nosso irmão José Martins, que fala sobre a lei de Deus, que mostra que a injustiça certamente vai aprisionar a verdade. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 1, né, o apóstolo Paulo vai falar aqui a importância de estarmos unidos, aqui no capítulo 1, no versículo 18, ele diz assim, só um minutinho aqui. Achei. No versículo 18. Graças a Deus, não batizei nenhum de vós, à exceção de Cristo e Gaio. Assim ninguém poderá dizer que fostes batizado em meu nome. Também a família de Estéfanos. E ele vai lá no versículo 18 diz: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Então, quando ele fala sobre a questão dele batizar, ele fala que ele não batiza com água, né? Ele batiza com a força espiritual. E ele fala que a cruz tem uma força muito, muito renovadora, muito transformadora, e é nela que nós precisamos de nos agarrar. Quando ele fala da cruz, ele está falando do comportamento, dos ensinamentos que Jesus nos deixou através do Evangelho. Para falarmos sobre a loucura, eu trouxe uma frase para nós, de René Descartes, né? Que ele diz assim, se minha existência é garantida por meu pensamento, eu que penso não posso estar louco. Então, René, um filósofo da antiguidade, né? Do século XIV, né? Então, a gente pode ver do século XV, XVI. Então, a gente pode ver aqui que essa expressão sobre a loucura, ela continua nos atormentando, nos trazendo ainda uma necessidade muito maior de compreender o que significa esse estado de loucura. Então, a gente pode perceber que todos nós podemos, em algum momento de nossas vidas, estarmos fora desse nosso equilíbrio, né? Quando nós estamos contrariados, com muitas dificuldades de enfrentar a vida, de enfrentar os ventos contrários, de compreender aquilo que o nosso pensamento está tentando, né, desenvolver no nosso estado mental. O que é que o nosso pensamento traz para nós? Então, a oração está nos falando a importância de estarmos compreendendo tudo isso, e o hino também, bem como a justiça do entendimento das coisas, no livro de Romanos. Então, o apóstolo Paulo ele é muito feliz quando fala a questão da loucura. Mas nós podemos entender, através dos ensinamentos da doutrina espírita, que a loucura ela traz algumas causas orgânicas, né?
E aí, então, no Livro dos Espíritos, a gente vai compreender um pouco o que faz com que nós estejamos perdidos nessa questão desse alimento espiritual que nós precisamos. O que é que a gente perde quando nós entramos nesse processo da loucura, da agonia, né? A primeira causa, uma das primeiras causas, é a própria predisposição física do indivíduo. É uma das causas mais aparentes, né? Que quando uma pessoa está com uma dificuldade de desenvolver a sua vida, o seu dia a dia, com uma certa paciência, com uma certa tolerância, com um estado mais livre, mais liberto, né? De algum tipo de obsessão que cativa, que fixa o seu pensamento, que também faz parte de uma das causas da loucura, né? Que é chamado de ideia fixa. Então, nós compreendemos que quando foi nos mostrado a questão do que René Descartes disse, né? Há um tempo atrás, muito tempo atrás, quando as pessoas adoeciam da lepra, né? E elas eram afastadas de toda a sociedade, de todo lugar onde elas estavam, elas tinham que ser levadas, existiam leprosários, né? E depois, então, o que mais começou a surgir no nosso mundo social era a expressão da loucura, ou seja, esse estado mental desacordado com o estado humano da natureza. E ele chamava, então, essas pessoas de loucos como um estado de inanumano, ou seja, né, que não tinha atitudes de acordo com a essência humana, do corpo humano. Então, Kardec vai falar um pouco sobre isso na questão do Livro dos Espíritos, na questão 65, já que a gente aprendeu aqui nesse momento que uma das primeiras causas de uma doença levado ao desequilíbrio mental, que pode ser chamado de loucura, né, quando as pessoas estão com uma predisposição a uma fraqueza física, né? Ou seja, o que é isso? É quando o seu fluido vital cai, o seu estoque de fluido vital, ele cai numa questão com a falta da imunidade, né? Então, quando esse fluido vital entra num processo de limitação, as consequências de desregramentos, né, cometido em outras existências, elas começam a tomar lugar na nossa mente e no nosso corpo, né? Porque a pessoa, quando entra no estado de loucura, ela passa a sentir, a ter uma certa violência, uma agressividade, né? Ela tem o processo da intolerância, é muito óbvio, é muito claro, e é difícil de sustentar esse estado. E muitas das vezes, ao contrário, aquele caso em que as pessoas ficam praticamente lunáticos, ou seja, né, fora do seu estado, né, dentro de um processo de ilusão, fora do estado consciente. Aquilo que faz, ele sabe, aquilo que ele está agindo, ele está sabendo, ele está fora. Então, Descartes, quando ele fala, René Descartes, quando ele fala, né, que se minha existência é garantida pelo meu pensamento, eu que penso não posso estar louco. Mas existe aí esse processo da falta da vitalidade, que é quando o nosso fluido vital baixa. Então, aqui na questão 65, Kardec faz uma pergunta aos espíritos assim: o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele diz assim: ele tem por fonte o fluido universal, é o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Então, para quem não sabe o que é fluido vital, ele está aí, é parte do universo. É algo que nós temos, é um terceiro elemento que, para que a gente tenha a nossa vida orgânica, né, e a nossa vida material, que é a nossa vida material, a nossa vida orgânica, o nosso estado fisiológico em regramento, né, e
tudo isso junta o quê? A nossa questão do pensamento. Tudo isso está influenciando a forma como a gente desenvolve o nosso dia a dia, a partir do momento em que nós reencarnamos. Lembrando que nós sabemos que não vivemos apenas esta encarnação aqui hoje, nós estamos vivendo, né? Já trazemos conosco experiências inúmeras de outras encarnações. Todo o processo que estamos passando hoje através das provas, trazidas, identificada como dor, sofrimento, perdas, todas elas têm um quê de resgate de alguma vida que nós experimentamos no passado e que certamente nós deixamos para trás alguns resquícios e que sabemos que o processo da reencarnação é exatamente isso, né? Que nós precisamos estar fazendo esse resgate. Algum processo chamado de... que nos leva a ter a dor através de uma doença, um sofrimento, resgate de doença, muitas das vezes é indelével, ou seja, é aquilo que você não vai poder abrir, não vai poder deixar de ter. A doença praticamente vem como um resultado, uma resposta de algo do passado, quando que nesta vida você não consegue resolvê-la intimamente. Então, muitas das vezes a pessoa pode entrar nesse estado de loucura, nesse estado, né, de mente aparentemente desaparecida, ou seja, aquilo que te deixa fora da sua consciência. Então, temos muitas fichas kármicas, e de vez em quando a gente tem que entender que uma delas está sendo aberta. Aprendi muito sobre isso esta semana, porque a gente compreende que nós somos o tempo todo auxiliados, né, pelos benfeitores espirituais. Então, quando não conseguimos vivenciar uma situação com um certo equilíbrio, com uma certa tolerância, com um entendimento mais esclarecido, entramos num processo de loucura, um processo de desregramento. Então, para que isso não venha causar uma doença mental, nós acabamos por adquirir uma doença física, para que nós possamos colocar o nosso pensamento diretamente naquilo que nós temos o dever de cuidar de nós mesmos. Então, como o Descartes falou, se eu penso, eu não posso estar louco. Então, antes que eu fique louco, eu ainda, então, tenho a possibilidade de adoecer o meu corpo físico, porque é através do corpo físico, né, que nós vamos dar algumas respostas e resgatar algum mal feito do passado. Então, essa loucura barra, né, lucidez, como Descartes declara aqui, né, se eu penso, logo não posso estar louco. Então, nesse processo da lucidez, que a gente ainda não consegue compreender de uma forma mais clara, nós vamos lá no livro de Tessalonicense, escrito pelo mentor Paulo de Tarso. Ele diz algo muito importante sobre isso, no livro Tessalonicenses, no capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 5 a 8, ele fala assim: porque todos vós são filhos da luz, filhos do dia. Né? Então, a gente pode entender, fazer aí uma breve comparação do que significa o dia. Né? É estar desperta, estar vivenciando, o que significa a noite. É o momento em que você se fecha para a vida do mundo físico, né? Para o mundo objetivo, para o mundo das formas, o mundo das causas. Então, retornamos ao mundo, né, celestial. E aí, então, ele faz essa comparação entre a noite e o dia. Ele diz, não somos nós filhos da noite e nem somos filhos das trevas, portanto, não devemos nos permitir estar nesse processo de loucura, porque nós somos filhos da luz, né? Então, é um parêntese que a gente faz aqui, na leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 5 ao 8. O apóstolo Paulo continua, não durmamos, pois, como os demais, né? Mas vigiemos-nos, ou seja, lembrando que Jesus falou, né? Estejamos atentos à nossa própria vida, estejamos atentos ao nosso pensamento, né? Então, e sejamos sóbrios, ou seja, né? Estejamos
completamente nos auto-observando nesse estado de luz que existe dentro de nós. Então, a gente vê muitas pessoas falando assim, eu sou luz, a minha luz brilha. Então, veja bem, se a nossa luz brilha o tempo todo, por que ainda podemos entrar nesse estado de desregramento mental e que vai nos causar, né, dificuldades e que aí, então, vamos estar precisando responder nesse processo da loucura através do nosso corpo físico ou o nosso corpo mental. Então, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, né, embebedam-se de noite. Ele aqui não está falando exatamente de uma bebida, ele está falando do que você bebe, né, do que você bebe, daquilo que você ingere, mentalmente falando, quais são as dificuldades que você vem enfrentando na vida, para que você possa estar se permitindo entrar nesse processo de desregramento mental, te levando à loucura. Muitas das vezes a gente se pega a falar, ui, meu Deus do céu, que loucura, olha, hoje eu não estou legal, eu estou completamente fora de mim, né? Outros então apontam, nossa, você está fora de si. É uma realidade. São pequenos momentos, são chamados de estados da nossa alma. Então aqui ele fala, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, ele ainda nos chama a atenção mais uma vez para esse estado de observação, de auto-observação, de consciência, de lucidez, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então, o apóstolo Paulo aqui, em momento algum, ele descarta a possibilidade de que, através da fé pela vida, nós possamos realmente nos redimir de nós mesmos, né? Por que falamos de nós mesmos? Porque é dentro de nós que existem as respostas para todas as nossas fraquezas, para todas as nossas deficiências mentais. Então, ele diz, brilhe a vossa luz. O que é que ele está falando isso? Isso é uma sugestão do nosso mestre, né? Ele diz, brilhe a vossa luz, né? Importa-se a prestar atenção nas provas aflitivas pelas quais você está passando. Perceba-se, então, a questão dos desencontros, daquilo que vem fazendo você a manter-se com uma ideia fraca, né? Observa a sua enfermidade, esteja atento a isso para que a sua luz continue brilhando, né? Ele fala também, observai as dificuldades familiares. Será que não são pequenos pontos que precisam apenas serem ajustados para que você não entre nesse estado de loucura, né? E que pode levar um tempo além daquilo que é permitido, e aí então o que vai acontecer? A pessoa automaticamente, mantendo essa ideia fixa de dor, de sofrimento, vai permanecer longos anos de sua vida nesse desequilíbrio mental. Não é nem emocional, já é mental, porque a loucura faz parte, né, desse processo de mentalidade, de como você está mantendo aquilo que você vê de uma forma verdadeira para você. Onde é que está havendo justiça no seu modo de ser, no seu comportamento? Como está falando no livro de Romanos, a gente pode trazer, né, essa parte aqui para o que nós estamos comentando agora, com respeito a esse comportamento equilibrado que precisamos ter. A obsessão, né? Aquilo que está sempre fazendo parte da nossa rotina, que é chamado também pelos espíritos de ideia fixa, é uma das causas orgânicas de dor e sofrimento, é uma das terceiras causas, né? Porque o cérebro ele não tem a capacidade de se diversificar, ele acaba por aderir a uma única ideia. Isso pode estar relacionado à questão da religiosidade, à questão da ciência, à questão da arte, qualquer coisa no mundo que seja contrário àquilo que faz parte da sua personalidade, ou aquilo que faz parte do seu mundo construído por você mesmo. Ora, nós temos essa condição, né? Então, essa questão que nos traz, muitas vezes, a dificuldade de elaborar os nossos raciocínios, né? Vai trazer uma dor moral, vai fazer com que nós tenhamos uma dificuldade e praticamente iremos buscar um comportamento antigo, alguma coisa que já passou, que está guardado, né, na nossa mente. Então, a gente pode ver que
tudo aquilo que nós presenciamos hoje ou vivenciamos hoje, que não está de acordo com a nossa lógica desta encarnação, podemos parar e analisar. Bom, eu posso estar vivenciando lapsos, né, das minhas reminiscências, daquilo que eu já experimentei e ainda carrego no meu perispírito algum tipo de marca que me deixou completamente aturdido, completamente doente, com uma fixação e que eu ainda trouxe. E isso é muito natural de acontecer. Muitas das vezes as pessoas querem dizer que é completamente honesto, que eu não faço isso, que eu não faço aquilo, que eu não posso. Todos nós passamos pelos processos dos maus hábitos, né? Nós temos muitas más tendências ainda. E é por isso que nós estamos aqui estudando a palavra, estudando o evangelho, que é uma das orientações dos benfeitores espirituais. Busque, através do livro sagrado, né, dos nossos antepassados, as experiências das quais hoje nós podemos ver que elas são repetitivas, né? A gente vê o tempo todo essas causas, essas dificuldades de internalizar uma renovação interior, né? Fazer essa reforma íntima em nós, né? Então, também adoecemos, criamos processos de loucura, falta-nos a lucidez quando nós somos automaticamente criticados, né? As críticas que fazem com que nós percamos, né, esse equilíbrio mental. Então, quando estamos com o nosso cérebro fraco, né, mantemos essa capacidade limitada de entendimento, né, de suportar qualquer tipo de situação que possa fazer com que nós busquemos fugas, né? São fugas quando nós adoecemos. Toda doença, ela praticamente revela-se como uma fuga. Inclusive, Dr. Bezerra de Menezes nos traz essa lição importante, né? Se a gente não consegue fugir de um momento, né, automaticamente a gente vai encontrar dentro de nós mesmos uma fuga muito mais dolorosa. Fugir no sentido de abrir mão, de renunciar, ou uma fuga, já no sentido de que nós vamos buscar, através da doença, né, esse escape, esse escapamento, porque nos falta força, nos está faltando o fluido vital em nós, né? Ele está sendo limitado, o nosso estoque baixou, estamos vivendo um processo de pouca imunidade. Então, quando nós nos permitimos a isso, certamente iremos adoecer. E a doença é realmente uma fuga mental. Então, aqui nós podemos compreender que, nesse caso relacionado à crítica, né, nós não aceitamos, nós acabamos por mantê-la em nós, porque está faltando um pouco de vontade, né, como o hino falou, né, a vontade da gente sair desse profundo, né, desse abismo, né, que é refletido pela sombra, como diz o apóstolo Paulo, né? À noite ele faz essa comparação, porque quando é noite nós estamos automaticamente dormindo, e esse dormir está chamando a nossa atenção, dormirmos diante de uma falha, diante de algo que nós temos capacidade de resolver, já que nós temos, graças a Deus, né, inúmeros aí reforços, ajuda, braços, mãos que estão sempre esticados a nós para que a gente possa remover de nós toda essa dor, toda essa dificuldade que a gente tem de extrair, né, os nossos vícios e que muitas das vezes nos levam a esse desregramento mental. Não estou falando de desregramento moral, e sim mental, tá? Porque a loucura é um processo de dor mental, de fragilidade mental. Aqui, o apóstolo Paulo nos chama a atenção para que a gente possa estar buscando, através da oração, essa luz íntima que existe, né? Para clarear os nossos passos, para nos mostrar, né? Para que a gente esteja sempre em estado de vigília, fazer ponderação do nosso estado mental, né?
Então, só a claridade que vem de dentro é que é capaz de fazer ponte com a verdadeira sabedoria. Às vezes eu costumo falar, porque aprendi, né, que a saída muitas vezes está dentro de nós, né? A saída é para dentro de nós, é fazer essa viagem interior, buscar dentro de nós essa transformação interior que vai nos ajudar a compreender melhor o estado pelo qual passamos. Senão, entraremos nesse processo da loucura, né? Deus, para enfrentarmos todas as intempéries da existência terrena e constatarmos o apoio divino que há em tudo. Então, o que eu quis dizer com essa pequena frase? É Ele, né? É através dele, de todos os seus ministros, de todos os seus benfeitores e toda a tua palavra é o maior de todos os remédios. Já sabemos e já aprendemos que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o terapeuta, o maior terapeuta, né? Terapeuta das nossas almas, né? Então, portanto, brilhar a vossa luz vai impedir que você entre nesse processo, né, de desregramento mental, que poderá, então, te levar, né, a esse recolhimento, fazendo com que você deixe de ser uma pessoa, né, e passa por esse processo inumano, né, que fala aí os filósofos, e a gente pode entender que essa questão de ser inumano, podemos buscar aí no Google o que significa, né, essa questão inumana, né, e a gente vai ver que está fora de um processo de pensar, né, num processo de acreditar da existência humana, porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, portanto, nós temos toda uma condição de modificar cada passo, cada pensamento. Então, hoje, a humanidade toda está sendo conclamada, ou seja, né, está sendo requisitado a vigiar o seu pensamento. Acho que durante muito tempo, né, essa luta é grande, mas acho que hoje já está bastante consciente, né, essa necessidade de estarmos buscando, né, o nosso pensamento, vigiando o nosso pensamento, né? Então, o princípio vital, Kardec nos mostra que é um só para todos os seres orgânicos, é um único tipo, vem lá, né, do universo, ou seja, Deus, né? Então, Kardec, quando ele pergunta, o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Ele diz que sim, modificando segundo as espécies, né? É ele que lhes dá movimento, atividade, os distingue da matéria inerte, né? Uma matéria que não tem movimento, né? Porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento, ela o recebe. Esse movimento a matéria recebe através desse princípio vital. Então, a vitalidade é um dos atributos permanentes do corpo, né, do ser humano. Ele diz aqui, ela não se desenvolve senão com o corpo. Então, a questão do fluido vital que vai fazer com que nós nos mantemos, né, pessoas dignas de sermos considerados pessoas saudáveis, né? É preciso que a gente o mantenha sempre em equilíbrio, sempre buscando alimentar. Não é prejudicial de uma forma coletiva, né? Você ter um ser, né, uma pessoa que está doente, a gente sabe que a gente pode cuidar, que a gente pode transformar, ajudar aquela pessoa a transformar seus pensamentos através do conhecimento. A gente sabe que a perturbação ela vem também externa, e quando a gente abre, né, as portas para essa obsessão acontecer, nós estamos realmente nas mãos dos nossos algozes. Não podemos dizer que tudo na vida da gente parte do nosso algoz. Outro dia até a gente ouviu, né, que quando a pessoa ela é completamente contrária às regras do bom viver, do bem-estar, né, ela não precisa de algoz, ela mesma é o seu próprio algoz. Então, a pessoa, muitas das vezes, ela se entrega a isso pelo orgulho,
pelo egoísmo, né? Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos essa orientação sobre o que exatamente, lá no livro, na questão Bem-aventurados aflitos, né? Lá no parágrafo 14, diz assim: o suicídio e a loucura, a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura. E ele ainda conclui aqui: loucura e suicídio. Porque quando a pessoa entra nesse processo de loucura, né, ela pode praticamente dar cabo de sua própria vida, né? E é o que a gente tem visto muito isso acontecer. As pessoas têm se suicidando, têm desistido da vida pela contrariedade, por uma insatisfação muito grande, por não compreender o seu processo de dor aqui num planeta Terra, que é um plano de provas e expiações. Então, não podemos desistir daquilo que nos faz o mal. Nós precisamos compreender aquilo que nos faz o mal para buscar uma solução para aquilo, né? Nós não devemos jamais estar despertando em nós o sentimento de ódio, o sentimento de vingança, porque somos capazes de sentir o ódio, de sentir a vingança, o desejo da vingança, somos capazes do mal amar, né? E a gente sabe muito bem que o sentimento de amor ele está muito acima do que pode se chamar de virtudes, né? Então, aqui ele continua falando: com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes, olha só, dos vícios, né? Que o homem não tem a coragem de suportar. Então, o que pode nos fazer, né? Que tipo de vicissitudes? Ou seja, né? Algumas pessoas passam por decepções, né? Algumas pessoas passam pelas desgraças, temos aí as afeições contrárias, ou seja, até mesmo dentro de um relacionamento, um namoro, uma vida conjugal, né? Um casamento, muitas pessoas não têm a força de poder vencer esse momento, porque tudo é um momento, né? Aqui eu já falei outras vezes, nada aqui é permanente, nós vivemos momento, diariamente ao momento, todo dia que amanhece é uma luz na nossa vida, para que possamos nos consertar alguns dos nossos malfeitos do dia anterior. É uma oportunidade sempre. Sempre que a gente abrir os olhos e ver o sol, nossa, eu estou aqui. Então, é um momento de refletir sobre isso. Por isso, é nos ensinada a oração matinal, a oração do meio-dia, né? A oração das 18 horas, que é o momento em que o anjo Ângelus, né, passa por todo o planeta, por toda a atmosfera terrestre. E quem tem esse hábito de fazer essa oração, certamente vai receber dele, né, uma intuição advinda desse momento, para que hoje em dia se chama de insight, né? E que a gente possa estar buscando ali uma compreensão maior, um entendimento daquele estado, buscar o arrependimento de alguns pensamentos, afastando de nós, liberando isso, liberando aquele, deixando ir para muito longe, aquilo que te traz um certo pavor, aquilo que te traz medo, aquilo que te traz insegurança. Então, tudo isso faz parte da nossa saúde mental. É importante a gente se atentar ao nosso comportamento para que possamos ter essa saúde mental. Então, aqui, né, os espíritos continuam falando, que diz assim, olha, ora, se encarando as coisas deste mundo de maneira, porque o espiritismo, de uma tal maneira, porque o espiritismo faz que ela as considere, ou seja, o espiritismo faz com que nós precisamos fazer isso que nós estamos fazendo aqui, considerando os nossos pontos negativos, dizemos assim, né?
Porque já aprendemos também que o lado negativo e o lado positivo, eles estão em caminhos contrários, mas muitas das vezes um está de acordo com o outro, tá? É algo até muito assim, né? Difícil de estar explicando aqui no momento. Mas a gente pode entender que muitas coisas que nos são negativas, elas fazem parte de um atendimento espiritual, de um socorro, porque nós ali naquele momento não estamos preparados, ou seja, nós não estamos saudavelmente conscientes daquilo que nós estamos realizando naquele momento, né? Então, muitas das vezes um não, uma negatividade vem para nos socorrer, para nos ajudar, para fazer com que a gente pondere o que nós estamos fazendo. Isso a gente pode colocar em qualquer situação. Eu aqui estou falando num processo da nossa mente, né? De como é que a gente pode evitar esse estado de loucura, né? Então, aqui os espíritos falam, né? Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserve de abalos, né? A razão, ou seja, abalar a sua razão, né? A sua lógica da vida. Tá? Então, porque isso precisa, a nossa vida, gente, no nosso coração, precisa fazer sentido. Todas as coisas pelos que passamos. Né? Se nós estamos hoje vivenciando esse momento pandêmico, esse não foi o único momento pandêmico que a gente vem passando. É claro que passamos por dores muito grandes no contexto familiar, né? Também é uma pandemia quando nós não conseguimos manter o controle de uma situação. Então, por exemplo, a pandemia advinda do vírus que nós estamos enfrentando hoje, não está faltando controle da situação, né? Porque muitas são as pessoas que estão entrando nesse processo de desvirtuamento, ou seja, estão perdendo a sua paciência, perdendo a tolerância e dificultando o processo da compreensão pelo qual estamos passando. É importante compreender e também, né, não nos faltar responsabilidade. Então, aqui ele fala, né, que é importante a gente buscar a preservação da nossa razão, evitando os abalos excessivos, né? Achar que tudo pode ser muito maior do que nós mesmos, muito maior do que a nossa força, muito maior do que a nossa fé, os quais, se não fora isso, a conturbariam, ou seja, trariam você uma perturbação, estaríamos num processo de conturbação mental. Então, se não buscarmos esse reconhecimento, esta compreensão silenciosamente, porque a gente, tudo quanto é lugar, toda casa religiosa, tem sempre assim, né? Se o silêncio é uma prece. É isso que a gente precisa fazer. Né? Eu tenho até um áudio que eu falo ali sobre, né, aquilo que o doutor Bezerra de Menezes diz, né? Que a nossa mente é uma usina de rumores, né? Gente, olha só que perigo nós somos para nós mesmos, né? Nós vivemos nesse processo de falação mental, que muitas das vezes, né, alguns teatros aí, alguns artistas fazem, né, seus teatros como monólogos. Somos nós mesmos, olha só. Nós vivemos em intensos monólogos, mas olha, engana-se quem pensa que realmente está completamente sozinho, falando ou pensando. Se você está abrindo o seu pensamento para as coisas boas, nossa, quantas coisas boas, quantos espíritos iluminados se aproximarão de você. Mas se você estiver usando o seu pensamento para as coisas dolorosas, para alimentar a sua fragilidade, esses abalos que conturbam a sua razão, que impede você de encontrar a luz, já que Jesus disse, né, brilha a vossa luz, mas que a gente continue vivendo nas trevas, né? O que é essas trevas? O que a gente pode chamar de trevas? Aquilo que não enxergamos, né? Aquilo que nós estamos com os olhos fechados, estamos cegados para alguma coisa. Então, nós estamos dentro de uma treva e escuridão total, onde nós não conseguimos acender uma luz para que se clarifique para nós aquilo que precisamos encontrar como solução para esse nosso livramento. Então, nós não podemos, de forma alguma, deixar, né, de estar atento a essas nossas mudanças de hábitos. Ora, nós conhecemos um pouco,
Se existe alguma coisa que está fora do lugar, que nós estamos fazendo, pensando ou falando, a gente, peraí, isso não vem de mim, né? A gente tem que fazer uma autorreflexão de nós mesmos, né? A gente tem que buscar, né? Uma compreensão. É por isso que hoje em dia nós estamos falando muito do autoconhecimento, não é verdade? Então, o que essa falta da crítica de nós mesmos, dessa falta de nos autocriticarmos, de ver que o nosso comportamento não está legal, o que é que está faltando em nós, né? Alguém aí está passando por esse processo? Se estiver passando por esse processo, nós precisamos lembrar uma frase muito importante. Disse Jesus: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Gente, olha só, quando nós vivenciamos momentos de abandono, momentos de fragilidade total, né, de desregramento mental, nós muitas das vezes criamos culpas, né? E pensamos assim, é culpa de fulano, mas a culpa é nossa, porque nós nos permitimos essa dor, esse desregramento. Então, quando Jesus diz assim, aprendei de mim que sou manso, né, e humilde de coração, ele quer dizer que a mansuetude, a humildade, são atributos importantes para o espírito aqui encarnado, no corpo de carne, como pessoa, como gente, como humano, que precisa se cuidar. Depende de nós a nossa saúde física, depende de nós a nossa saúde mental. Então, se a nossa saúde mental estiver equilibrada, o nosso corpo físico também. Já diz aí uma fala antiga, né? Assim, mente sã, corpo sã, né? Corpo são. Então, o corpo está saudável quando a mente também está. Já Emmanuel vem falar no livro Pensamento e Vida, algo muito importante que eu deixei aqui marcado para nós, e a gente pode ver aqui, olha, que ele diz sobre a culpa, né? Que também é um processo que a gente cria para nós, nos culpamos o tempo todo de muitas coisas, né? Existem dois tipos de culpa. Aquilo, quando culpamos o outro, sofremos porque o outro é responsável por uma dor que está se passando conosco. Ou quando nos autoculpamos, porque ainda estamos nos sentindo, né, responsável pela dor do outro, por uma situação que ocorreu. Então, ele diz assim, e o arrependimento incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental. Gente, quando eu li essa coisa de abscesso mental, eu falei assim, nossa, né? Como a humanidade está aí cheia de abscesso, né? Abscesso mental, né? Como é que pode a gente entender isso aqui? O que Emmanuel vem, através do lápis psíquico, né, de Francisco Cândido Xavier, no livro Pensamento e Vida, ele vem falar para nós sobre esse abscesso mental. Ele diz que esse abscesso mental são os envenenamentos que, pouco a pouco, né, expelindo em nós, em torno de nós, nessa nossa corrente miasmática, né, de nossa vida, né, da nossa vida íntima, e que vem intoxicando cada vez mais a nossa questão espiritual, essa dificuldade que temos de pensar bem, de pensar melhor, de pensar equilibradamente, né? Que é uma busca, equilibradamente. Então, aí são duas palavras, equilíbrio e mente, né? Então, se a nossa mente está em equilíbrio, todo o nosso corpo vai estar também. E se não estiver, o corpo é o primeiro a responder. Como eu falei no início, antes mesmo da gente adoecer mentalmente, a gente adoece o nosso corpo, porque nós nos encontramos irritadiços, nós nos encontramos desconcentrados, né? Estamos completamente hiperativos, né? Agindo o tempo todo, olhando o tempo todo, falando o tempo todo de uma coisa só, que é uma das causas, a terceira causa da loucura, que é a ideia física, a ideia fixa, né? Estarmos o tempo todo falando de uma coisa só, relembrando um passado, remoendo uma dor, uma atitude advinda externamente de um outro. Então, tudo isso é um processo para o início da loucura. E quando nós encontramos uma válvula de escape através do corpo, aí as coisas relaxam um pouco. Infelizmente, isso acontece.
Então, nós somos praticamente um ímã, porque lá o princípio vital vem nos falar que é uma energia, uma corrente magnética. E o que é esse magnetismo? É uma força de atração. Então, nós automaticamente atraímos para nós determinadas energias, né, que não são boas. E aí sim é uma energia negativa. Uma energia que só Deus vai entender como isso está acontecendo e o que ele vai agir, o que ele vai fazer, qual caminho ele irá apontar, através de quem ou de como, para que o ser humano possa estar saindo, né, desse processo de calabouço, de abismo mental, né, e aliviar-se desse abscesso mental. Então, essa corrente miasmática que o Emmanuel fala, né, são os pequenos miasmas, e Dr. Bezerra de Menezes vai falar no livro Medicina da Alma sobre isso. Ele fala que são como os pequenos micro-organismos que se instalam, né, mentalmente no nosso cérebro, nosso córtex mental, nosso cerebral, e aí vai então fazer o quê? Fazer com que a nossa mente fica aturdida. Ela entra nesse processo de abismo. Você pode falar. Vocês já ouviram aquela expressão assim, nossa, a gente fala e fulano passa por cima do que a gente fala, vem lá e fala outra pessoa que não sabe ouvir. Né? Eu conheci uma pessoa que você está conversando com ela começa a falar uma coisa completamente diferente daquilo que você está falando. Aí eu olhava assim, gente, parece que ela não ouviu o que eu falei. Né? Não ouve o que você fala. Então, quando a pessoa não ouve o que você fala, é porque ela está respondendo a uma outra mentalidade que está ali do lado dela. Né? Então, eu falei, essa pessoa já não está sozinha mais. Ela está envolvida ali no seu processo, né, de reminiscências, ou certamente ela está ali, né, acompanhada de um obsessor, de um espírito, pode ser até um espírito da pedra, que a gente costuma chamar, né, espírito da pedra, aquele que gosta de aproveitar os momentos de insanidade mental do próximo, do ser humano encarnado, para poder brincar. Nossa, isso aí, gente, é uma tristeza, tá? É uma leviandade e uma tristeza ao mesmo tempo, né? Os espíritos levianos, eles têm essa coisa, né? Um dia eles vão reencarnar e passar por dores incríveis, dores bastante penosas, né? Para que eles possam resgatar o mal que eles fazem, que quando na erraticidade, fora de um processo de vigília, ele pode estar ali atacando, atuando, né? Aturdindo as pessoas, levando a esse processo de loucura. Então, quando se opera essa onda mental, diz assim, em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, ou seja, quando nós estamos completamente insatisfeitos, nós realmente nos permitimos a entrar nessa onda mental de dor, de aflição, de sofrimento interno, né? Gente, o tempo está passando aí, Então, como que a doutrina espírita ela nos ajuda a nos livrarmos, né? Então, diz aqui que a doutrina espírita, todo o seu conhecimento, e nós não podemos falar apenas da doutrina espírita, né? Nós temos aí um manancial de informações advindas de vários, né? Várias cadeias de informação de elevação mental, né? E de transformação íntima, né? Que é chamado de reforma íntima, pelo processo do estudo em que a doutrina espírita muito se assegura, né? A reforma íntima. Então, nós temos aqui uma informação, deixa eu ver, no livro Vinha de Luz, que vai falar sobre a questão, né, das decepções e das desgraças. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei um pouco de Jesus, que é claro, né? Mas ele diz que tudo que ele podia fazer, a gente pode fazer também, né? Então, lá no livro de João, capítulo 12, 27, diz assim, Jesus em seu momento de crise, né? Não sei se vocês estão lembrados, acho que sim, vou contar. No momento em que ele sobe lá no Monte Tabor, e eu amo essa passagem, e ele então chama, né, os seus discípulos, e ali então aparecem para ele, né, que é o processo da transfiguração, a cena do Tabor, Moisés e Elias, né? E dá a ele ali aquele momento de
de força, né, de fortalecimento espiritual que ele estava precisando. Agora, imagina você, né, que Jesus, passando por esse processo de decepção, de angústia, já pensou se ele entrasse num processo de loucura mental? Nossa, o que seria de nós hoje, na verdade? Então, deixa eu ler aqui, olha, diz assim, a lição de Jesus nesse passo do Evangelho é das mais expressivas. E o mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão dos beneficiários, quando ele fez muitas curas, né? A ironia da multidão, o suplício e a cruz, né? Mas sabia que ali se encontrava para isto consoante aos desígnios do eterno. Ele sabia disso. E nós não sabemos. Nós ainda não aprendemos que nós estamos aqui porque Deus nos permitiu estar. E se Ele nos permitiu, Ele nos está dando apoio. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Já fizeram essa pergunta? Vamos fazer para nós o que eu estou fazendo com a minha vida. Olha que pergunta interessante, né? Então, imaginamos nós aqui, né? Se em dado momento, nesse processo de fraqueza mental, a gente pudesse viver, né? Esse momento que Jesus teve de receber, de receber aqui, né, amigos espirituais a nos fortalecer, né? Então, a loucura tem como causa, primeiro, uma relativa fraqueza, né? A fraqueza moral, que vai desaguar nessa fraqueza mental, né? Quando o indivíduo não é capaz de suportar o choque de algumas impressões. Imagine nós se Jesus não tivesse a condição de enfrentar o choque da cruz, o choque da difamação pública em que ele entrou, mesmo sendo ele, né, inocente. E é muitas das vezes por isso que nós entramos nesse processo de desgraça mental. Por quê? Porque nós nos julgamos inocentes. Nós não achamos que nós deveríamos passar por esse processo de dor. Em algum momento da nossa vida, nós ficamos altamente desesperados, desapontados, né? Estamos muito também desapontados com as tribulações da vida pelos quais temos passado e temos vivenciado. Olhamos para o lado, também sofremos quando alguém também está nesse processo, né, de dor e sofrimento. Nós queremos ajudar o outro, tirar, afastar, liberar, livrar, né, junto com o outro, fazer um salvamento, mas como podemos estender a mão se nós estamos criticando aquele momento? Então, a crise do ser humano, né, ou a crise da humanidade, está exatamente nesse ponto aí, de não aceitar que somos os responsáveis por tudo que nós temos vivido. Em alguma época, nós colocamos ali as nossas mãos ali naquela situação. E como já foi nos falado, a lei de causa e efeito, a lei de causa e efeito, ela é justíssima, né? Deus não vai nos permitir. Outro dia eu estava conversando, e aí, né, claro, a gente não está, de forma alguma, né, culpando Deus ou colocando Deus como responsável. Quando a gente se reúne para falar, né, sobre o processo, porque a doutrina espírita ela é ciência, a filosofia e a religião também. Então, olha só, nós temos esse tripé de conhecimento que dá base para que a gente seja espíritos praticamente evoluídos, quando a gente realmente consegue unir essas três ciências como um arcabouço, né? Ou seja, como aquela corda que a gente segura para o nosso salvamento. Então, nós precisamos estar atentos a isso, né? Então, se dentro do processo filosófico a gente não consegue compreender, vamos buscar pela ciência, senão vamos nos agarrar ao conhecimento da religião, né? Que, como diz Gandhi, poderia acabar todas as literaturas do mundo, todas as bibliotecas poderiam acabar, mas se ficando apenas o Sermão do Monte, a humanidade estaria salva. Então, o que a gente vem falar sobre
sobre o que Emmanuel quis dizer aqui, nesse desenvolvimento desse versículo, né, de João capítulo 12, 27, né? Quando Jesus diz assim, Pai, salva-me desta hora. Né? Ele diz, salva-me desta hora. Mas para isto eu vim, para esta hora. Jesus sabia que ele teria que passar por esse processo. E quem de nós não sabe? Quem de nós não sabe dos processos pelos quais estamos passando? Se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente vai ver a nossa mão nesse processo, a nossa escrita neste processo. Por quê? Porque nós vivemos na incapacidade de compreender que as dores e os sofrimentos e as dificuldades partem do nosso sentimento de egoísmo, no nosso sentimento desse ego, da insatisfação. Esse processo é nosso, é processo humano, tá? Mas olha, contudo, nós sempre teremos uma mão santa para nos reerguer, para nos fazer levantar e sair dessa tribulação. Mas nós precisamos de querer. Então, como foi falado, a vontade, ela é a potência da alma. É ela que certamente irá nos ajudar a nos livrarmos desse processo de dor e de sofrimento. Bom, eu também, só para terminar, e antes que me chamem a atenção, né? Eu gosto muito de falar da fé, né? E a fé no futuro, né? Por que na fé no futuro, né? A fé no futuro, ela vai acalmar o nosso coração. Acalma o nosso coração e a resignação, vem auridas, né? De uma maneira muito clara de podermos encarar a vida aqui no mundo terrestre, né? Nós precisamos de acalmar o nosso coração, né? Nós precisamos, porque isso faz parte da gente entender o significado da decepção, da gente poder entender o significado de que tudo tem consequências, né? A consequência, como foi falado aí na oração, a questão da ignorância, né? A consequência da indisciplina e da ignorância. Quais são as consequências desses nossos comportamentos? Somos indisciplinados, somos ignorantes, né? Então, nós sabemos, né? Aqui, eu vou ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, e no item 11 também, olha. Egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes... Aí a gente vai entender se a gente é crente ou não, tá, gente? Crente na realidade da vida. Devem dirigir suas armas. Que armas nós temos para dominar o nosso egoísmo, né? Suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo. Ops! Somos nós os nossos grandes algozes, né? Do que para vencer os outros. Então, nós precisamos de vencer a nossa intolerância, a nossa ignorância. Precisamos vencer a nossa indisciplina. Olha aí, nós somos os nossos... o grande pedregulho, né? A grande pedra no sapato. Tem que ser grande, tem que ser grande. Com uma pedrinha no sapato, eu ando com uma pedrinha no sapato, eu já andei. Uma pedrinha pequenininha dentro do meu sapato. Machuquei o dedo, machuquei o pé, bem assim, embaixo dos dedos. Machuquei, mas eu consegui andar. Então, tem que ser um pedregulho, né? Tem que ser um pedregulho para que a gente possa vencer, né? E trazer essa harmonia mental, né? E aos poucos, né? Eliminando essa dificuldade que temos e trazer esses descontentamento que nós temos, desesperados dentro de nós, né? E manter uma mente mais saudável. Mas aqui diz assim, olha... Para que atinja a espiritualidade, já afirmavam as antigas religiões do Oriente, seria preciso que o homem se apartasse, né, das suas ilusões, da existência, da questão da preocupação da morte, né? Por quê? Para que pudesse conquistar, né, essa harmonização interior, essa superioridade mental, que muitos chamam de nirvana, que é esse estado de êxtase, advinda
de um processo meditativo, de um processo de alcance, né, iluminativo, que nós podemos. Jesus disse que podemos, né? Quantas vezes no estudo do Evangelho a gente percebe Jesus meditando, né? Vocês percebem isso? Quantas vezes Jesus se silenciou, quantas vezes ele se apartava, ele saía da multidão, da presença dos seus discípulos, né? Sentava e orava, ponto que certa vez Pedro chega perto dele e fala: Senhor, por que está chorando? Naquele momento ali ele estava completamente envolvido, né? Espiritualmente, e as lágrimas lhe escorriam porque ele estava fazendo súplicas a Deus, né? Então ele estava meditando com Deus naquele momento ali, né? Então, aqui ele fala, né? Diziam que seria um imperativo extinguir todo o desejo de ser, aniquilando assim o ego, que é a individualidade exaltada. Olha só o que Francisco do Espírito Santo recebe pelas mãos do Espírito Hamed, né? É Hamed que fala, escreve-se Hamed, mas é Hamed. Então, eu amo esse livro. E aí ele fala assim, né? Ao mesmo tempo, encontramos Jesus Cristo instruindo-nos para alcançarmos o reino de Deus, que é a mesma coisa que esse estado de nirvana, né? Que é esse estado do Maya, né? Que é elevar o seu pensamento, trabalhar aqui, né? O córtex espiritual, né? Que está aqui, que é o nosso corolário mental, que nos eleva ao plano desse estado de nirvana e que Jesus chama, né, de reino de Deus, quando a gente vai encontrar, né, esse momento de paz, de harmonização e de equilíbrio. E ele continua: é preciso nos despojarmos do egoísmo, né? O terrível adversário do progresso espiritual. Então, Hamed termina esse versículo, explicando esse versículo, né? Em que Jesus nos mostra esse momento, que quando nós estivermos nesse processo de desespero mental, de angústia, para que não entremos nesse processo de loucura, de ideia fixa, que a gente busca, que a gente vai buscar no silêncio a companhia dos bons espíritos. Antes, faça uma oração, faça uma leitura, vá lá no Salmo 142, que diz, né, que pede a Deus, afastai os meus inimigos, pois eles são mais fortes do que eu. O que o salmista está falando ali? Está falando exatamente disso, dos nossos estados de egoísmo, das nossas insatisfações, né? Da falta de compreensão de um processo advindo de uma indisciplina do nosso comportamento, da ignorância, da nossa cegueira, que nos leva ao abismo, para a escuridão. Então, assim, o espiritismo, antes de ser esse causador de loucura e do suicídio, ele é o seu grande médico, né? Pois, através de seus princípios, o ser humano consegue aurir sua calma e muita resignação em todas as suas circunstâncias desfavoráveis de sua existência. Agora, sim, penso eu, né? Que enquanto o indivíduo estiver falando, estou estressado, estou cansado, estou me sentindo aflito, estou me sentindo agoniado, estou me sentindo enfraquecido. Olha só, estou. Tudo bem que eu falei aqui que são momentos e são estados, mas quanto mais estamos assim, mais os nossos fluidos vitais, né, eles começam a decair. Então, nosso estoque de força, né, vai diminuindo e aí a gente vai abrindo o foco de doenças no nosso corpo, tá? Então, a gente vai abrindo as feridas que já estão ali praticamente cicatrizando a partir do processo da aceitação da reencarnação. E aí, então, é um processo de acerto de contas, mas se entrarmos nesse processo de tristeza, de preocupação excessiva, lembre-se que a preocupação, já vem dizendo, o prefixo pré está dizendo que é algo que antecede a uma ocupação. Estou preocupada em me ocupar com determinada situação. Então, a partir do momento que eu começo a me preocupar com algo que ainda está para vir,
mas que eu estou alimentando, eu estou usando o meu magnetismo e atraindo para mim, ou para quem eu quiser estar enviando isso, né? Porque a gente tem esse poder, tá? A gente tem, né? A partir do momento que a gente roga algo, é como também a gente roga benesses, né? Benesses, né? Quando a gente pede as bênçãos dos céus, a gente roga a Deus. Mas também quando estamos nesse processo de maldosos que somos, né? Como é que é o nome daquela mulher cheia de coisa na cabeça, aquela malévola, né? Quando nós somos a malévola, nós estamos rogando a dor para o outro, né? Eu tenho certeza que fulano vai entrar em um processo de sofrimento muito grande. Gente, paremos de pensar assim, porque nós estamos nos identificando com o outro através das nossas reminiscências. Estamos trazendo para nós um processo antigo aí. Vamos parar com isso? Vamos parar com isso, tá? Vamos parar e vamos buscar respirar, porque enquanto em respirar, né, nós estamos vivenciando esse momento. E olha, gente, o tempo, ele não é só inimigo, vamos dizer assim. Algumas pessoas pensam que ele é inimigo, né? Mas a fala não é essa. A fala é: o tempo é amigo. Então, assim, o tempo é amigo. Mas, olha, não podemos desperdiçar a presença desse amigo em nossas vidas. Desperdiçar com blá, blá, blá. Desperdiçar, me perdoe se eu estou ofendendo alguém aí com esse blá, blá, blá. Então, tudo que eu ouço, assim, que eu converso, eu sempre trago aqui para a gente, porque é possível isso que está acontecendo. As pessoas estão falando assim, né? Conversando, as pessoas acabam se entregando a esse processo, né, de repetição de sofrimento e dor, né? Então, quando nós estivermos bastante envolvidos, né, com esse processo de tratamento de nós mesmos, que nós somos responsáveis por isso, Deus nos deu o livre-arbítrio, ele não é responsável pelas nossas dores, de forma alguma, ele é simplesmente aquele que nos deu a vida, que nos ofereceu essa oportunidade. Deixa eu perguntar aí para vocês. Deixa eu perguntar uma coisinha só. Quando eu falo assim que Deus nos enviou para cá, para esse mundo, né? Tem alguém aí que esteja insatisfeito por estar vivendo, por estar encarnado? Tem alguém aí que não ama essa vida, né? Tem alguém aí, mesmo que esteja sofrendo, não ame essa vida? Tem alguém aí com desejo de retornar à paz espiritual? Tem. Tem uma, tem duas, tem três, tem quatro. Quantas pessoas tem? Quantas pessoas têm esse desejo? Porque o que Deus fez para a gente, né? Ele criou esse planeta, chamou Jesus. Jesus, o Senhor, meu filho, irá gerenciar o planeta Terra. Jesus começou a preparar. Aqui vos estará recebendo, né, espíritos bastantes desregrados, mas com o processo da reencarnação, eles um dia se tornarão espíritos puros, né? Espíritos elevados, né? Como temos aí os santos, né? Aqueles a quem a gente senta, ora e agradece, né? Temos aí São Paulo, né? Que é o nosso apóstolo, nosso amado apóstolo Paulo. Temos aí São Pedro, né? Muitos outros espíritos. Temos aí grandes amigos espirituais, com uma elevação, uma estatura espiritual incrível, né? E que pode estar nos auxiliando em qualquer momento da vida, né? Não rogue pelos seus parentes, não, porque seus parentes estão na mesma estatura espiritual que você, tá? Bom, pelo menos todo o grupo do Mensageiro da Paz eu entendo assim, porque eu os conheço. Então, olha só, não roguem por eles. Se eles estão lá, deixem eles lá, tá? Vamos orar por aqueles e rogar a presença daqueles. Por exemplo, eu quero saber por que será que nós sabemos, né, que Elias encarnou como João Batista. Mas quando ele se apresentou a Jesus, ele não se apresentou como João Batista, ele se apresentou como Elias, né? Por quê? Então, assim, existem explicações para isso, explicações bastante profundas e necessárias.
tá? Então, aqui no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21, vamos ver que recado o Senhor tem aqui para nós, né? Marcos, capítulo 3, versículo 20. Dirigiram-se em seguida a uma casa, aí afluiu de novo tanta gente que nem podiam tomar alimento. Olha, Jesus. Quando os seus o souberam, saíram para o reter, pois diziam, ele está fora de si. Imagina vocês, né? Jesus fora de si. É o que as pessoas estavam falando. Mas naquele momento em que Jesus estava, digamos, fora de si, tem um motivo, né? Ele estava ali altamente inspirado. Apesar de estar numa estrada a tempo, ele estava sem alimentação, né? Então, muitos disseram que Jesus estava fora de si. Não, Jesus estava num estado, deixa eu te dizer, num estado de nirvana, ele estava no reino de Deus, né? Ele estava altamente envolvido pela força espiritual, o que era próprio dele. Bom, então, quando muitas das vezes, mas esse termo fora de si, quando a gente diz que alguém está fora de si, o que é que nós estamos dizendo? Por quê? Na maioria das vezes, as pessoas que estão fora de si, eles estão o quê? Desregrados, na nossa opinião, claro, pelo seu comportamento de indisciplina e de ignorância, né? Mas podemos nos desprender e estar fora do nosso corpo físico e enviar o nosso pensamento mais altivo possível, entrando nesse processo de alegria, nesse processo de esperança, nesse processo de caridade, né, benéfico a si próprio. Então, aqui diz que, em verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não terá esse perdão, né? Por quê? Enquanto ele não buscar o arrependimento de suas faltas. Então, queridos irmãos, eu espero que esta manhã possamos ter tido bons aprendizados, boas lembranças, que possamos ter tido o entendimento do que é realmente esse estado de loucura, o que é que realmente vem nos trazer, quais são essas causas, para que a gente possa entrar no reino de Deus, nos auto-preparando a cada dia para este momento e estando aqui no planeta ainda. Me desculpe se a palestra não foi agradável, se não trouxe para nós algo que a gente até esperava, em decorrência do tema, né? Mas as próximas palestras estarão descortinando as falas da manhã de hoje. Um abraço a todos, vamos chamar aí o hino, né? Logo em seguida a nossa oração, eu desejo a todos um ótimo domingo. Muito agradecida, gratidão a Deus sempre por esse momento, por essas companhias tão queridas que são vocês. Que assim seja. Sabe, Senhor, o melhor de mim quero ofertar, mas sem tua presença não sei nem andar. Cobre meu ser com tua luz e faz-me teu servo e me conduz. Sobre tuas pegadas me faz caminhar, e com tuas palavras acalma o meu mar. Arranca de mim as más inclinações que me levam a tropeçar. Sabe, Senhor, as tuas leis quero obedecer, me revestir de todo o teu poder, para ti me apresentar e expandir tua melhor essência. Ser o teu servo fiel, que reflete a mensagem dos céus, que renova
que renova, ser instrumento de luz, apresentar o Evangelho que conduz, que salva, ser o teu servo fiel, que reflete a mensagem dos céus, que renova, ser instrumento de luz, apresentar o Evangelho que conduz, que salva, ser teu missionário da luz. Oremos. Ouçamos a voz terapêutica de Jesus, nos convidando a guardar nossas espadas. Vamos limpar nossas feridas, apaziguar nossa alma, perdoar quem nos feriu e não agir da mesma forma como fomos agredidos. O olho por olho apenas nos deixará cegos. As espadas são muitas. A palavra é uma das mais perigosas armas. O pensamento de vingança. Lembremos que o que fizermos ao próximo, estaremos fazendo a nós mesmos. Todo ato de desamor encobre o ser de luz que somos. Tolerar as imperfeições alheias, perdoar a inconsistência de cada um, desenvolver o espírito de fraternidade, são remédios que Jesus prescreveu em seu Evangelho. Representam medidas preventivas contra os de agressividade. A humildade acende a luz da vitória. É chegada a hora de colocar um fim nesse ciclo de violência gerando violência, desamor gerando doenças, infelicidades. A justiça divina anda de mãos dadas com o amor, sempre abrindo portas para a recuperação do equivocado, o que ocorre com o arrependimento, o compromisso com a transformação interior, a reparação dos enganos. Não sejamos mortos no túmulo do medo de viver, de sofrer decepções e perdas. Quantas vezes estamos dormindo diante da vida que nos cabe viver? É preciso renascer na própria vida várias vezes. Que assim seja.